Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tenho certeza que se encontra aqui nessa noite um povo alegre. Um povo que saiu de seus lares para estar aqui na casa do Senhor, para mais uma vez prestarmos culto a esse Deus que tudo tem feito em nossas vidas. Desde já meu cordial boa noite a todos, a toda a igreja, que Deus esteja abençoando cada vida, cada família aqui representada. E muito obrigado ao pastor Marcos também pelo convite. Pastor Marcos, que é com o conhecimento da igreja, ele se encontra de férias, está descansando um pouquinho e com certeza ele vai voltar revigorado, vai voltar realmente cheio de energias. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Até aí, a gente aprende com o salmista que a igreja quer viver uma vida realmente afastada do pecado. Coloque a palavra de Deus em seu coração. Há outras versões que dizem: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia realmente tem resposta para tudo. A Bíblia realmente nos ensina a maneira correta que precisamos andar diante da presença de Deus. No Salmo 119, 105, a Bíblia vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer viver uma vida longe da escuridão? Tenha realmente a palavra de Deus em sua vida e em seu coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meus irmãos, nessa oportunidade, eu vou estar trazendo aqui algumas informações importantes a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. E a Bíblia, ela é o livro mais importante do cristão. A Bíblia é a bússola do cristão. A Bíblia, ela tem a sua data comemorativa aqui no Brasil, como também em alguns países do mundo, no segundo domingo do mês de dezembro. Segundo domingo, portanto, do mês de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia, tanto aqui no Brasil quanto em outros países do mundo. Só que precisamos entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela precisa realmente fazer parte das nossas vidas. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É inadmissível um cristão, principalmente aqueles que têm anos de igreja, não conhecer a palavra de Deus. É através do conhecimento da palavra de Deus que nós cumprimos os mandamentos, e um dos mandamentos mais importantes que Jesus realmente nos deixa, quando ele diz em Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Só há possibilidade e condições para mim e para você desempenhar essa função se nós realmente conhecermos a palavra de Deus. Mas infelizmente, a palavra de Deus, ela, nos nossos dias atuais, muitos não têm levado ela a sério. Alguns falam até em atualizar a Bíblia. E eu tenho certeza que aqueles que têm esse tipo de pensamento, com certeza eles conhecem a palavra e sabem que na realidade quem precisa realmente de atualização são aqueles que pensam
em querer atualizar a Bíblia, porque a Bíblia ela vem de encontro à natureza humana. A palavra de Deus nos diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. E a palavra de Deus ela se cumpre em nossas vidas desde o início da fundação do mundo. A palavra de Deus ela nos fala do passado, do presente e do futuro. A palavra de Deus ela não é nova e não é velha, ela é eterna. A palavra de Deus realmente é aquela que nos instrui, nos ensina a andar no caminho da verdade. Eu tenho certeza que muitos aqui, em um dado momento de suas vidas, já ouviu alguém dizer assim: a Bíblia contém a palavra de Deus. E isso é uma das maiores mentiras que você já ouviu. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que se encontra conosco nessa oportunidade. E se você por um acaso tinha dúvidas até hoje, quando ouviu alguém dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, a partir de hoje, com certeza, você não terá mais dúvidas. Saiba de uma coisa: a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos conduz à salvação e que nos conduz realmente à vida eterna. Precisamos realmente tomar posse. Precisamos realmente entender que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. O crente autêntico, o crente realmente que vive uma vida na dependência do Senhor, entende que a Bíblia é alimento para as nossas vidas. Ele entende que a Bíblia ela se faz necessária a cada dia. Estamos sempre sendo instruídos pela sua palavra. É a sua palavra que nos instrui. É a sua palavra que realmente nos orienta. É a sua palavra realmente que nos mostra como precisamos e devemos andar neste mundo. E nessa oportunidade, eu escolhi trazer algumas informações importantes sobre esse livro importantíssimo, que é a palavra de Deus e que precisa ser valorizado. Tem muitos cristãos que nem trazem Bíblia para a igreja. Às vezes eu fico pensando, imaginando como é que pode uma pessoa que muitas das vezes se diz dependente de Deus, uma pessoa que realmente se diz cristão, uma pessoa que muitas das vezes está na igreja todos os dias, mas não traz a Bíblia para a igreja. Saiba de uma coisa, meu irmão: a Bíblia é tão importante que ao passar por essas ruas com a Bíblia nas mãos, aqueles que estão ao seu redor e que identificam você passando com a Bíblia nessas ruas, eles entendem que ali vai um cristão, e ela só, se você abrir a boca, ela já está evangelizando com você. Infelizmente, nós vemos hoje muitos que são atuantes, muitos que têm cargos na igreja, muitos que estão praticamente todos os dias na igreja, mas não andam para mim. Tem muitos que dão desculpa em dizer o seguinte: não, hoje nós não precisamos andar com a Bíblia, porque a Bíblia está no aplicativo do celular. Independente de ela estar no aplicativo do celular ou não, você precisa estar com a sua Bíblia. Porque você pode ter uma oportunidade nessas ruas, ao vir para a igreja, e você estando com a Bíblia nas mãos, você poderá realmente evangelizar aquele que realmente precisa. Muitas das vezes, eu tenho certeza que alguns já passaram por isso, tiveram a oportunidade de falar do Evangelho para alguém. E nós temos tido realmente essa oportunidade. Nós conhecemos um grupo que, principalmente nos dias de domingo pela manhã, eles estão nas ruas evangelizando. E se vocês pararem para analisar direitinho, eles estão com a Bíblia.
estão evangelizando da maneira deles, não da maneira como realmente a Bíblia nos ensina, mas estão com a Bíblia. E nós cristãos que conhecemos a palavra na sua autenticidade, nós muitas das vezes não atentamos para a importância de estarmos com a Bíblia nas mãos. E aí eu entendo que aquele que não traz a Bíblia, com certeza ele não lê a Bíblia. Porque se ele tem a oportunidade de vir à igreja e trazer a Bíblia e não traz, consequentemente ele não lê a palavra de Deus. Automaticamente ele se torna realmente um cristão que está na igreja, mas totalmente fora do conhecimento da palavra de Deus. E o que Deus quer é intimidade contigo. O que Deus quer realmente é que você seja um instrumento nas suas mãos. Mas para que isso aconteça, se faz necessário conhecermos a palavra de Deus. E é isso que a Bíblia realmente nos ensina. O apóstolo Paulo ele nos diz na sua palavra que precisamos conhecer a sua palavra, que precisamos realmente estar conscientes dos seus conhecimentos. Quando ele nos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar a palavra da verdade, se faz necessário, só vai acontecer a partir do momento que você conhece a palavra, a partir do momento que você procura realmente ver a palavra de Deus. E quando nós fazemos assim, automaticamente quem ganha somos nós. A Bíblia volta a dizer que o assunto principal desse momento é o alimento espiritual para nossas vidas. Você só está apto para se apresentar a este mundo aí de maneira diferente, sendo luz do mundo e sal da terra, se você tiver realmente o conhecimento da palavra de Deus. E é isso que Ele realmente quer de cada um de nós. Assunto de hoje: Bíblia. Oportunidade que nós temos para falar hoje: Bíblia. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada para ensinar, para instruir, para realmente te colocar na direção e no posicionamento daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Quero convidar a igreja para que, por favor, se coloque de pé. E nós vamos estar lendo o texto da palavra de Deus, que vai servir como base para o comentário que a gente está fazendo aqui nesse momento a respeito da palavra de Deus. Nós pertencemos a uma igreja que traz a Bíblia. Pertencemos a uma igreja que realmente tem a Bíblia como única regra de fé e prática em suas vidas. Nós vamos estar lendo o texto da palavra de Deus, que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo 3, dos versículos 14 a 17. Esse é o texto que nós vamos estar lendo e vai servir como base para algumas informações preciosas que nós vamos trazer aqui nessa oportunidade a respeito da Bíblia, a palavra de Deus. Leamos, portanto, os irmãos, por favor, acompanhem suas Bíblias. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 a 17. E a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa é a palavra de Deus. Esses são um dos assuntos, ou um dos conselhos, vamos assim dizer, que a palavra de Deus nos mostra para sermos perfeitos, para sermos santos, para sermos realmente aprovados por Ele. A partir do momento que a gente entende que a palavra de Deus realmente ela é importante para as nossas vidas. Não podemos, precisamos dia e noite estar apegados à sua palavra. Essa é a realidade. É isso que realmente Deus colocou em meu coração para trazer para a igreja nesta oportunidade. Os irmãos, por favor, podem tomar assento. Uma das informações que eu tenho nessa oportunidade para trazer para a igreja, referente à palavra de Deus, é que a Bíblia ela foi escrita por cerca de mais ou menos 40 homens. 40 homens inspirados por Deus. 40 homens que escreveram não aquilo que eles achavam que deveriam escrever, não aquilo que eles tinham em mente para trazer a cada um de nós, mas pelo contrário, 40 homens realmente cheios do Espírito Santo e instruídos para escrever tudo aquilo que nós hoje temos conhecimento pelas Escrituras. E a palavra de Deus, ela mesma nos mostra alguns nomes desses homens que escreveram a Bíblia e que trouxeram essas mensagens para os nossos dias atuais. Vejamos alguns deles. No Antigo Testamento, nós temos alguns nomes que são estes: Moisés, Josué, Samuel, Jeremias, Esdras, Mardoqueu, Davi, Salomão, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Joel, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estes são apenas alguns nomes que eu achei por bem selecionar para trazer à igreja nessa oportunidade. Alguns nomes de homens que andaram com Deus e que se deixaram ser usados por Ele para trazer essa preciosidade que é a mensagem da palavra de Deus. Homens destes, Antigo Testamento. Temos o Novo Testamento e temos aqui alguns nomes, não são todos, alguns, que são estes: Mateus, Marcos, Lucas, João, o apóstolo Paulo, Tiago, Pedro, Judas, o irmão de Jesus, e dentre outros. Estes são alguns. E os estudiosos vão nos dizer que foram cerca de pelo menos 40 homens que se deixaram ser usados por Deus para trazer para cada um de nós essa preciosidade que nós temos nas mãos, que é a palavra de Deus. Vejamos o que a Bíblia nos diz na segunda carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 1, dos versículos 20 a 21. A Bíblia diz assim: Deus falando: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer realmente ser um homem de Deus? Quer realmente ser uma mulher de Deus? Quer realmente fazer a sua vontade? Quer realmente ser deixado, ser instruído por Ele?
Faça como estes homens que marcaram a história. E tudo aquilo que eles fizeram lá no passado, ainda hoje, abençoa as nossas vidas. Como eu falei de início, a palavra de Deus, ela é palavra de vida eterna. Continuando, trazendo aos irmãos algumas informações nessa oportunidade, para entendermos a importância da Bíblia em nossas vidas. O primeiro autor da Bíblia, o primeiro que realmente deu início às Escrituras, foi o próprio Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Os irmãos lembram da história de Moisés. E Moisés lá no Monte Sinai, a Bíblia vai dizer em Êxodo 20, que ele recebeu as tábuas das leis, e ele recebeu também os 10 mandamentos. Está lá em Êxodo 20, para quem estuda e traz a Bíblia, vai entender o que eu estou falando. Êxodo 31, 18 também diz algo a respeito e confirma o que está sendo dito nessa oportunidade. A Bíblia vai dizer em Êxodo 31, 18 o seguinte: e deu a Moisés, quem? Deus. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Portanto, não de acordo comigo, não de acordo com o meu comentário, mas de acordo com a própria Escritura, em Êxodo 31, 18, nós aprendemos nessa oportunidade que quem deu início às Escrituras foi Deus. Precisamos dar importância à palavra de Deus. Precisamos, como falamos no início, guardá-la em nosso coração e vivermos uma vida de praticantes, não apenas de conhecedores. Se nós conhecemos a palavra e não a praticamos, a Bíblia vai dizer que nós somos semelhantes àqueles que edificaram sua casa na areia. Vieram as chuvas, os ventos, e foi grande a queda daquela casa. Agora, se nós procuramos realmente ouvir, estudar e conhecer, a Bíblia vai dizer que somos semelhantes àqueles que construíram a sua casa sobre a rocha, onde vieram os ventos, as chuvas, correram-se realmente as águas ali, e ela não foi abalada. Quer viver realmente uma vida inabalável? Quer viver realmente uma vida onde, por mais que as tempestades elas venham sobre a sua vida, mas você tem a certeza de que está seguro nas mãos de Deus? Quer entender realmente que, apesar de todas as aflições, realmente Deus ele tem te estruturado, ele tem realmente te sustentado, ele tem te abençoado? Viva realmente na dependência da palavra de Deus. Jesus mesmo diz, ele passou por isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a receita para que isso realmente seja uma realidade na minha vida e na sua, é realmente fazermos da palavra de Deus uma realidade em nossas vidas. Este é o assunto desta mensagem. A Bíblia, a palavra de Deus. Não deixe a Bíblia de lado. Não deixe realmente de se alimentar dessa palavra de noite. Medita nela de noite, assim como o próprio salmista nos ensina, porque realmente ela tem a solução e as respostas para todas as nossas dúvidas. De acordo com estudiosos do livro de Jó, ele é o livro mais antigo da Bíblia. E há quem diga também que quem o escreveu foi Moisés. Moisés, ele é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. E os primeiros 5 livros da Bíblia são
Gênesis, que fala da criação, Êxodo, que fala da saída ou libertação do povo de Israel, que estava cativo ali no Egito, Levítico, Números e Deuteronômio. São chamados Pentateucos. Esses 5 livros foram escritos por Moisés, não pela sua onisciência e nem sabedoria, mas foi escrito por Moisés porque Deus ditou para que ele assim o fizesse. A Bíblia, ela tem início realmente na época de Moisés, como nós vimos aqui na referência anterior, onde Deus realmente ele começa realmente ali a escrever a palavra de Deus, e tem o seu término, a sua conclusão no primeiro século depois de Cristo. Até aí, fazendo um cálculo mais ou menos, essa Bíblia que você tem nas mãos, fácil realmente de manusear e procurar realmente ali os textos bíblicos que você realmente procura ou precisa para se alimentar. Essa palavra de Deus, ela teve cerca de um período de mais ou menos 1.600 anos para ser concluída. 1.600 anos para ser concluída a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela foi e ela sofreu muito. Ela foi perseguida. Muitos exemplares da palavra de Deus lá na época passada elas foram queimados. E eu tenho certeza que essa palavra só chegou até nós porque é a palavra de Deus. Uma literatura, uma palavra tão importante. 1.600 anos para ser concluída. Realmente só pode ser coisa de Deus. Só pode realmente ser algo vindo da parte de Deus. E muitos sofreram, muitos perderam a vida, muitos realmente foram presos, para que nós hoje recebêssemos essa preciosidade que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E volto a dizer, infelizmente eu fico triste, porque a gente ouve muito hoje em dia ainda, pessoas virem nos púlpitos das igrejas, lideranças que passaram por uma sala de seminário, e ainda diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela contém 66 livros. Desses 66 livros que a palavra de Deus contém, 39 fazem parte do Antigo Testamento. E esse Antigo Testamento, que tem 39 livros, tem uma mensagem para cada um de nós. E a mensagem é: Jesus virá. Vemos os profetas no passado anunciando realmente que Jesus Cristo ele haveria de vir anos atrás. E realmente no Novo Testamento, que possui 27 livros, a gente vê a confirmação dessas promessas. Quando a gente percebe e vê realmente que Jesus Cristo ele esteve aqui e cumpriu o seu ministério. Ele evangelizou, ele pregou o evangelho, ele anunciou as boas novas de salvação, ele realizou curas e milagres. E o Novo Testamento ele realmente vai relatar tudo isso. O Antigo Testamento ele fala sobre a vinda de Jesus. Jesus virá. E o Novo Testamento ele realmente afirma que Jesus veio. E realmente a palavra de Deus ela confirma todas essas maravilhas. Um dos principais autores do Novo Testamento, ou poderíamos dizer o primeiro principal, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele escreveu nada menos que 13 cartas, 13 livros no Novo Testamento. Dos 27, 13 Paulo escreveu.
E a maioria dessas cartas que Paulo escreveu, ele estava preso. Preso simplesmente por fazer a vontade de Deus. Paulo ele tinha tudo para estar murmurando, para estar questionando, para estar reclamando, mas no entanto, o tempo que ele passou ali preso, ele estava realmente sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus para nos trazer essa preciosidade. Meus irmãos, até aí nós entendemos e contemplamos nessa oportunidade como é importante a palavra de Deus, como é preciosa a palavra de Deus. Não deixe a sua Bíblia em casa, traga a sua Bíblia, leia. A primeira coisa que o cristão precisa fazer é ler a sua palavra, ler a sua Bíblia nas primeiras horas do dia. Acordou? Ore, fale com Deus, mas permita que Ele fale contigo também. Muitas das vezes nós sabemos orar, sabemos pedir, mas não deixamos Deus falar conosco. E Deus só fala conosco realmente quando lemos a palavra de Deus. E muitas das vezes só sabemos pedir, mas não queremos ouvir as instruções de Deus para as nossas vidas. Portanto, não despreze a palavra de Deus. Olha o que diz na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também operará em vós os que crestes. Ou seja, eu estou dizendo, a palavra aqui, ela nos diz que ela vai operar em você a partir do momento que você crê. A partir do momento que você fazer uma realidade na sua vida aquilo que a Bíblia nos ensina. Volto a dizer, 1600 anos. Nós hoje somos contemplados, porque nós temos nas nossas mãos a palavra de Deus. A Bíblia mesmo diz que o meu povo, ele erra por falta de conhecimento. Se olharmos direitinho hoje, tem muita gente errando aí porque quer. Tem muita gente errando realmente, não por falta de orientação, mas muitas das vezes talvez por falta de temor a Deus. Porque a Bíblia nos ensina desde o Gênesis ao Apocalipse que precisamos viver uma vida de santidade. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia está ao nosso alcance. A Bíblia, ela é completa. Volto a dizer, só erramos realmente se nós quisermos, porque a Bíblia nos instrui realmente no caminho que devemos andar. Olha aí o que diz o evangelista João, no seu capítulo 17, versículo 17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vida de libertação, vida livre, é realmente uma vida na dependência dos ensinamentos da palavra de Deus. Bíblia, nada melhor nesse momento oportuno para ser dito senão realmente esse assunto da palavra de Deus. Vivemos os primeiros dias do ano e a nossa igreja ela está com o propósito realmente de viver uma vida de reconstrução. Tenho a certeza que para vivermos realmente uma vida de reconstrução, precisamos realmente reconstruir a nossa vida. E a melhor maneira de reconstruir realmente as nossas vidas é sendo obedientes à palavra de Deus. Não é verdade? Meus irmãos, é muito bom ler a palavra de Deus.
É muito bom realmente ter esse livro dentro de nosso coração, nas nossas mentes, no nosso conhecimento, porque você pode ter certeza, a Bíblia ela tem resposta para tudo. Eu vejo pessoas muitas das vezes procurando em lugares totalmente distantes da presença de Deus, pessoas procurando respostas, quando na realidade a Bíblia ela tem resposta realmente para todo tipo de problema. E a resposta que ela tem realmente para as nossas vidas hoje é que ela nos diz que se nós deixarmos a nossa vida de pecado, se nós abandonarmos realmente os costumes deste mundo e vivermos uma vida realmente pautada na palavra de Deus, automaticamente no final de tudo isso, a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos oferece uma vida eterna. Quer vida eterna? Quer vida na presença de Deus? Leia a palavra, se alimente da palavra, traga realmente esse livro nas suas mãos e em seu coração. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Você vê que quantas profecias realmente esse livro nos trouxe e se cumpriram. Não há profecia realmente na palavra de Deus que não se cumpra. E temos profecias que ainda hão de se cumprir. E uma delas diz que Jesus um dia voltará. E Ele voltará realmente para buscar a sua igreja. Nós estamos preparados? Nós estamos realmente cientes de que é importante conhecermos realmente esse Deus que nós servimos? Nós estamos realmente preparados e certos de que Deus Ele tem se agradado de nós? Será que nós onde andamos? Será que realmente onde nós trabalhamos? Será que diante realmente dos nossos familiares e vizinhos, eles realmente podem confirmar tudo isso? Que somos realmente diferentes? Que nós realmente temos feito juízo ou justo ao fato de estarmos na igreja todos os dias? Será que realmente o mundo tem visto a Bíblia escrita em nossas vidas? A melhor maneira realmente de evangelizar, a melhor maneira realmente de anunciar o Evangelho é através das nossas atitudes. E é o que Deus espera de cada um de nós. Mas tenha certeza, se você tem o temor de Deus em sua vida, e se você realmente vive uma vida na dependência da palavra de Deus, com certeza Deus Ele tem se agradado de ti. E o que Ele quer realmente de cada um de nós é poder contar com cada um de nós. Assim como Ele pôde contar na época passada, em aproximadamente 40 homens que escreveram a sua palavra, que foram realmente orientados por Deus para nos trazer a sua orientação. Orientação essa que é palavra de vida eterna e que realmente edifica as nossas vidas. A Bíblia, ela não precisa ser atualizada. A Bíblia, ela não é velha e não é nova. A Bíblia é eterna. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Bíblia, o assunto de hoje é Bíblia. Esteja realmente sempre disposto, esteja sempre com a sua vida entregue às Escrituras da Palavra de Deus. Reconstrução é o que nós estamos realmente almejando para este início de ano, ou no decorrer deste ano. Então fica aí um conselho para cada um de nós. Começamos desde já a estudar a Bíblia. Começamos desde já a viver de acordo com a sua palavra. Começamos desde já realmente a nos colocarmos à disposição da vontade de Deus. Porque com certeza, se começarmos a agir assim, vamos ver realmente esse tempo em poucos dias, realmente com esses bancos totalmente tomados. E pode ter certeza, talvez até por alguém da sua família que ficou em casa,
e que não veio. Façamos a nossa parte. Deixe Deus te usar. Deixe realmente Deus falar por você. Deixe o Espírito Santo realmente tomar a tua vida, para que você realmente seja, para que eu também realmente seja instrumentos na mão dele, assim como aqueles homens foram também instrumentos nas mãos de Deus para nos trazer essa preciosidade. Portanto, fica aí então o meu conselho vindo da parte de Deus. Leia a Bíblia, medite nela dia e noite, não seja apenas ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Esta é a palavra que realmente nós tínhamos para trazer nesse momento da parte de Deus. Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Deus continue abençoando a vida da nossa igreja. Deus abençoe a vida do nosso pastor e que essa igreja ela possa continuar crescendo e tendo como prioridade a leitura da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.